Bom, aí nós vamos para aquela, como identificar? Como é que nós podemos identificar para os pais que têm jovens, têm crianças, que ainda não, quer dizer, ainda não, a gente não consegue entender se aquilo é uma patologia, se aquilo não é uma patologia, se é um transtorno, se não é, se é normal dentro de uma evolução de comportamento, dependendo da família, da criança. É importante a gente começar a ver os primeiros sinais. Depois nós vamos ter a nossa Adriana, que vai falar da aplicação da música, né, para o tratamento do autista, e ela também conhece bastante do assunto. Mas eu quero, assim, o médico, o que, que ele pode nos falar sobre o início da identificação? Como é que a gente sente Esse que. é um outro ponto importante, tá? Porque nós temos batalhado muito para diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é feito até os 3 anos no máximo. Nós estamos com uma média no Brasil de 4 anos e 7 meses. O nosso diagnóstico é tardio. A gente demora para identificar o autismo. É muito importante porque você tem dois grupos de sintomas, né? O que a gente chama de sociais da comunicação, que seria a interação social, aquelas questões que foram levantadas, olhar no olho, abraçar, o contato, tudo isso que você leu no texto, que eu achei maravilhoso, inclusive, perfeito esse texto que você leu, é o que a gente chama de interação social e linguagem. Agora, você tem uma segunda categoria, que são os comportamentos atípicos. Então, assim, a sensibilidade maior ao som, os rituais, as manias, tudo. Então é muito importante porque se você tem só o grupo do primeiro sintoma, que é essa interação social e a linguagem, isso não define autismo. Quando você tem o grupo dos segundos sintomas, que são esses comportamentos atípicos, aí sim você entra no que a gente chama de transtorno do espectro autista. É fundamental que sejam encontrados os sinais e sintomas. Agora, qual é o nosso alerta? Especialmente para os pediatras. Por quê? O primeiro médico da criança é o pediatra. O pediatra é a referência. Então, quando a mãe percebe, eu digo a mãe porque a maioria das vezes, isso também é um levantamento que estamos fazendo na faculdade, a maioria das vezes é a mãe. Quando a mãe percebe e leva essa informação para o pediatra, o que ele não pode fazer? Ah, não, isso não é nada. Isso é muito comum, a negação, né? Total. É compreensível. Compreensível. Que os É, pais tenham aquele primeiro sentimento, não, isso é normal, isso não, vai mas eu estou passar, falando né? da negação do pediatra. Não, mas e os pais? Que, Os que, que percebem pais, a diferença? olha, a gente tem é muito comum a negação do pai, da mãe não. Ah, tá. A mãe, Interessante isso. o vínculo da mãe com a criança, eu diria que é maior, né, nesse sentido. Então, assim, muitas vezes ela percebeu e leva essa informação. E muitas vezes fala, não, isso não é nada, tal. Então, esse é o nosso grande problema hoje. Pensar em Brasil, é o que eu falo muito para os meninos lá, para os residentes. Eu falo, se a mãe falar alguma coisa para vocês, parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção nela. Ouve a mãe. Ouve, presta atenção no que ela está falando, porque se ela percebeu alguma coisa diferente, é muito importante que você investigue. Não é que você vai sair falando que Claro, é autista, claro. mas, Mas você já vai estar atento claro, aos sinais e ao comportamento e todas as outras coisas. e claro, tem isso que eu falei para você, quando se levanta a suspeita, aí entra essa questão que você pontuou. A questão, por exemplo, da negação, acho que não é, acho que, né, eu também era assim, tem muito disso. E me diga uma coisa, no caso, existe algum exame complementar ou é só clínico, é observacional? Existe alguma As, malformação, alguma outra patologia associada que poderia ser não, confundida ou ser associada? eu acho ótimo isso, porque quem faz neurologia e psiquiatria sofre de um grande mal, né, que é o chamado marcador biológico. O marcador biológico, ele é ótimo, né? Um diabetes, você faz uma glicemia, uma hemoglobina glicada, Isso. não tem dúvida. Tem história familiar.
Você já Acabou. fecha Fechou o o diagnóstico. assunto, claro. O marcador biológico não tem, em neurologia e em psiquiatria, é muito difícil os marcadores biológicos. Aí fica para imagem. Não, Imagem zero. imagem zero, eletroencefalograma Zero. zero. Aí você tem que aplicar as escalas de desenvolvimento. Então, assim, dentro do diagnóstico o primeiro olhar clínico do médico e da equipe. Psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Muito importante que, principalmente essas 3 áreas, avaliem a criança também. Na sequência, nós solicitamos as escalas. Escalas de diagnóstico, escalas de rastreio de autismo. Essas escalas são fáceis de aplicar. Os profissionais, você pega a psicóloga, É um protocolo já que é um seguido. protocolo, Entendi. sim. Tem várias Interessante. escalas, são 20, 25 escalas diferentes, mas tem algumas que são consideradas padrão ouro, né? Uhum. Pela própria Organização Mundial de Saúde. Se você tiver 3 escalas pontuando para um autismo, já é um grande passo. E na sequência, o exame genético. O exame genético, o problema do exame genético que uma boa parte dos casos não vai ter o exame genético positivo. Não está ainda identificado. Mas, né, sem dúvida, muitos casos vão ter identificação. Principalmente aqueles casos em que tem mais de uma criança nas famílias com quadro similar. Ele pode ser confundido com timidez ou com algum outro tipo de... Sim. Porque às vezes o diagnóstico é tardio. Muitas vezes passa desapercebido nesses 3, 4 anos que você falou. Conforme você disse, até o pediatra também come bola, né? Deixa a coisa andar e aí você vai descobrir lá na frente que se trata de TEA. Mas pode ser também uma outra coisa. Tem crianças mais tímidas, crianças mais introspectas. O que a gente fala. Crianças que perderam um dos pais ou alguma coisa, situação desse Sim, tipo. Como é que isso aí pode ser? Pandemia. Isso é interessante. Olha, a pandemia deixou as crianças mais restritas em casa, com menos contato social. Só que aí a gente cai exatamente naquela questão do diagnóstico. O primeiro critério, que é o contato, a interação social e a linguagem, não é diagnóstico de autismo. Só quando aparecem os comportamentos atípicos. Então, assim, só esse isolamento, a criança que fica mais restrita, que fica mais com adulto, tem um contato mais com os pais, não é suficiente. Porque aí você pode ter, e aí é o principal diagnóstico diferencial, que é um transtorno de comunicação social. Um transtorno de comunicação social estourou na pandemia.